Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Técnico em Agroindústria, da Escola Flávio Gomes Grangeiros. Vamos à aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Manual de Boas Práticas de Fabricação na Indústria de Alimentos. Essa aula ela é dividida em duas partes. A primeira parte a gente faz uma introdução e na segunda parte a gente vai diretamente destrinchar como é realizado esse tipo de manual. Tudo bem? Vamos lá. A gente, para falar sobre o manual, a gente precisa falar sobre o mercado nacional e internacional e se questionar o porquê de tanto cuidado com esses alimentos, ok? Então, por que a gente deve ter uma grande preocupação na aplicação de boas práticas da fabricação? Devido à demanda de grandes volumes de alimentos processados in natura, que vem acontecendo por todo o mundo. E que esses alimentos seguros são uma condição para que esse comércio produtivo ele possa prosperar, tá certo? Inclusive também devido às restrições impostas por países importadores quanto ao controle da qualidade e a segurança desses produtos. Dois tópicos que a gente sempre fala em todas as aulas: qualidade e segurança do produto alimentar. Tudo bem? E por que aplicar essas boas práticas e colocar isto no manual? Devido às transformações, as modificações que aconteceram nas últimas décadas. A gente pode falar dentre essas modificações, novas embalagens interativas, que são chamadas de embalagens inteligentes, novas formulações de alimentos, novo sistema de distribuir esse alimento, as operações automatizadas, as compras via internet, os grandes volumes de produtos enviados aos centros de distribuição, onde esses volumes, depois que chegam aos centros de distribuição, eles são deslocados para comercialização. Então são setores bastante eficientes com relação a isso. E essas modificações elas precisam ser acompanhadas com todas as legislações. E dentre essas legislações, a gente precisa aplicar a boa prática de fabricação. E o que são isso? Já falamos nos slides anteriores. A gente só precisa, digamos que, rever esse conceito. São procedimentos necessários para garantir, e lá vem mais uma vez, a qualidade sanitária dos alimentos, deixando esses alimentos aptos para o consumo. Ou seja, alimentos que sejam sadios e seguros. E além disso, que sejam alimentos livres de contaminação. Tudo bem? Então, isso é matéria para nossa prova. Lembre-se, apareceu a estrelinha, é material para nossa prova. Nesses próximos slides, em 2 ou 3 slides, a gente tem leis, as legislações que regem as boas práticas de fabricação e as legislações vigentes, certo? Uma delas é essa portaria do Ministério da Saúde de 1993, que diz que as boas práticas de fabricação são normas de procedimentos que estabelece condições higiênicas, sanitárias e tecnológicas. E aí, mais uma vez, preocupando-se sobre a segurança e a qualidade dos alimentos. Tudo bem? A gente tem inúmeras portarias também. Tem uma portaria, a número 326, certo? Da Secretaria da Vigilância Sanitária. Temos a portaria 368, essa que estabelece que os requisitos gerais de higiene e de boas práticas de fabricação para alimentos produzidos e fabricados para o consumo humano estão dentro desta portaria. Então, não há necessidade, eu sempre digo isso em nossas aulas, para que a gente possa decorar, que a gente precise saber sobre essas legislações. A gente precisa saber onde buscá-las, onde encontrá-las. Dessa forma, a gente vai poder ter uma estrutura organizacional dentro da empresa, onde a gente possa ter a possibilidade de encontrar essas leis. A gente só precisa estar com elas em mãos, para que a gente possa, quando houver necessidade, procurá-las. Tudo bem? A gente tem também resoluções da Anvisa, que as resoluções das Anvisas, ela fala sobre lista de verificação para as boas práticas de fabricação
e para os procedimentos operacionais padrões. Essa é a 275, é uma das mais famosas, a resolução da Agência de Vigilância Sanitária. Nós também temos uma RDC, a 216, que fala de boas práticas de fabricação para serviços de alimentação, ok? Lembrando que RDC significa resolução do diretório colegiado. Tudo bem? Vamos seguir. Isso é isso? E quais as vantagens? Por que a gente precisa aplicar esse BPF na nossa empresa, né? Lembrando que essas vantagens e toda essa legislação precisa estar nesse manual que nós estamos começando a falar sobre ele. Então, algumas das vantagens do BPF, né? Facilitar, padronizar e racionalizar os programas de segurança. Ou seja, um programa de segurança da minha empresa, ele tem que ser padronizado de acordo com os requisitos daquela empresa. Não pode cada empresa sair criando o seu programa. Por esse motivo foram criadas as BPFs e colocadas em manuais, para que a gente possa realmente padronizar esses documentos, não é isso? Outra vantagem é a viabilizar a aplicação do sistema APPCC, que é um sistema que nós iremos aprender depois das boas práticas de fabricação. Lá na frente a gente vai falar detalhadamente sobre a APPCC, né? Outra vantagem, identificar e controlar as causas de perda da qualidade e de ocorrência de perigo nos alimentos, porque afinal de contas nós estamos sempre preocupados com a qualidade e a segurança desses alimentos, né? Outra vantagem é diminuir os custos de processo, o retrabalho, o desperdício, o reprocesso. Lembra das histórias? Cai um biscoito no chão, então esse biscoito ele precisa voltar. A massa que passa por um processo que houve complicações, essa massa precisa voltar para um retrabalho. Então as BPFs, elas auxiliam, elas são vantagens para reduzir esses processos, inclusive diminuir custo, né? Você aplicando um BPF e, consequentemente, os manuais de boas práticas, você aumenta a produtividade e a competitividade da sua empresa, amplia o mercado e a confiança, né, e credibilidade do seu produto. Todas as pessoas terão confiança no alimento que você estiver vendendo, que você estiver produzindo. E mais uma estrelinha, assunto para nossa querida prova, né? E o que é que esse manual, dentro desse manual, deve ter? Nós já falamos quais são as áreas que o BPF deve contemplar. E essas áreas precisam estar dentro desses manuais. Então, podemos ver algumas dessas áreas, né? Edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Precisa estar determinado dentro do manual, certo? Quando nós falarmos de higiene de instalações e equipamentos, precisa estar também dentro do manual. A potabilidade da água utilizada na sua empresa, essa documentação, ela estará lá dentro do manual. Inclusive, toda a documentação relacionada a controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, é um documento que contempla diversas informações e deve estar presente dentro da sua empresa. Ele é um documento que ele não necessariamente precisa estar em PDF. Ele tem que estar na forma de paginação, de livro ou uma apostila. Tudo bem? Outras áreas que também a gente deve contemplar são os manejos dos resíduos, né? Os resíduos principalmente da área da agroindústria, que são as cascas de coco, casca de frutas, legumes, tá certo? Todo o dejeto que é eliminado no processo de cana-de-açúcar. Então, todos esses dejetos, todos esses resíduos, eles precisam ter documentação. Assim como também os manipuladores presentes dentro da sua empresa. Existe dentro do manual um tópico específico para manipuladores, ok? Outro tópico que se leva em consideração são os tópicos relacionados às suas matérias-primas, os seus insumos, os seus ingredientes, as embalagens onde são vendidas esses produtos prontos, esses produtos quando chegam no seu processo final.
Tudo bem? A produção, a fabricação e o processo, toda essa cadeia produtiva, ela também merece uma devida atenção no manual de boas práticas de fabricação, bem como a distribuição, o armazenamento e o transporte do alimento pronto. Então, tudo isso deve estar contemplado, deve estar definido dentro do manual de boas práticas de fabricação. Ok? Então, fiquem atentos a isso. E agora vamos nós. O que é este manual? Né? A gente vem falando sobre boas práticas de fabricação, BPF, e o que é esse manual? Como diz a definição, é um documento que descreve passo a passo as tarefas executadas em restaurantes, em indústrias de alimento, tá certo? E em todos os locais, incluindo quem deve fazer, como deve fazer e como deve realizar. O manual é baseado na lei em que as empresas de alimentos devem obedecer os critérios da vigilância sanitária. Então, tanto a empresa, qualquer empresa na área de alimentos deve ter no seu poder, dentro da sua empresa, esse tipo de manual, esse tipo de documento. Faz parte de toda a documentação para qualquer empresa que trabalhe com processo, manipulação e venda de alimentos. Tudo bem? Por que a empresa deve elaborar esse manual? Então, nós temos aqui 3 tópicos simples de entender, né? Como a gente já falou, precisa padronizar as suas ações. Ou seja, qualquer pessoa que esteja presente dentro dessa empresa precisa estar dentro desses padrões de ações. Esse manual também serve para facilitar o trabalho de todos. Já que é um processo padronizado, então todos farão o trabalho da mesma forma, sem problemas em todo o processamento. Também ele é utilizado, esse manual é elaborado para garantir maior segurança aos alimentos produzidos. Tudo bem? Vamos a seguir. Então, a partir de agora, né, a partir desta aula e na próxima aula, a gente vai ver, né, o passo a passo de como elaborar este manual. Tudo bem? Ele é em formato de um livro e ele tem um passo a passo. Uma das suas primeiras exigências é que ele tenha um sumário. E esse sumário, ele precisa estar muito bem identificado, ele deve ser numa apostila. Essa apostila deve ser ou encadernada, que seja um material que você possa guardá-lo e possa apresentar quando aparecer alguém da vigilância sanitária pedindo essa documentação. Tudo bem? Então, quais são os tópicos necessários nesse manual? Nós temos 11 tópicos necessários, não obrigatório, porque pode ser que sua empresa não tenha uma necessidade, por exemplo, de alguma desses tópicos. Mas os tópicos presentes nesse manual são o índice, certo? Onde você vai identificar todo o seu sumário. Nós teremos também a identificação da sua empresa com todas as suas informações necessárias, como CNPJ e tudo mais, um organograma funcional dessa sua empresa. Nós temos também um tópico sobre as instalações fabris, um tópico sobre equipamentos móveis e utensílio, tá? Um tópico direcionado aos colaboradores, que é o tópico de recursos humanos, um tópico sobre a área produtiva, tá? Um tópico sobre o programa de higiene e controle de vetores de pragas urbanas. É necessário esse tópico, bem como mais um item de controle de qualidade, tá certo? Esse de controle de qualidade deve estar incluído aí as análises que são feitas dentro da empresa e outras mais. E o tópico também bem importante, que é o tópico dos POPs, né? Procedimentos operacionais padrões. Então, são esses todos os tópicos levados em consideração, incluídos dentro do Manual de Boa Prática. Ok, gente? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um a um sobre todos esses tópicos, detalhando cada um, para que a gente possa ter a condição de elaborar um manual de boas práticas. É isso, obrigado e até uma outra oportunidade.